Olá pessoal, tô aqui de novo, vamos lá para mais um vídeo semanal? No vídeo da semana passada nós vimos polígonos. Nessa semana nós aprofundaremos um pouco mais nossos conhecimentos sobre triângulos e quadriláteros. Vem comigo! E eu quero começar o conteúdo de hoje desafiando vocês. Observem os vários triângulos que aparecem nessa imagem. Quantos vocês são capazes de identificar? Dá um pause no vídeo e observe esses triângulos e tenta listar para mim todos os que vocês conseguirem observar. Vamos contar os triângulos então, começando pelos mais fáceis de visualizar, né? A gente pode visualizar o grandão, o ABC, e os que estão mais evidentes, os triângulos menores que compõem esse triângulo grandão ABC. Nós temos aí o AEG, o ADG, o BFG, BDG, CEG, CFG, dando total de 7. Mas não são só esses 7 não. Vamos observar um pouquinho mais e ver que dois triângulos menores, pequenininhos, às vezes estão formando um triângulo maior, né? Composto por dois pequenos. Quais são esses que são compostos por dois triângulos pequenos? O ABG é um exemplo, ACG, BCG e CEF. Já deu um total de 11 triângulos, mas ainda não são todos. Existem triângulos que estão sendo compostos por três triângulos menores, como é o caso do ACD e do BCD. Agora sim, nós contamos todos, né? Eu não enxergo mais nenhum. Alguém encontrou algum que não está nessa lista aí? Será que vocês conseguiram achar os 13 triângulos? Tem que treinar a observação, né? Para a gente conseguir ver direitinho cada triângulo dessa figura. Pessoal, vocês notaram que os triângulos são diferentes uns dos outros? Existem triângulos que são maiores, são menores, com relação à medida do lado, a posição que ele tem, que ele ocupa. Nós temos vários tipos de triângulos, é isso que eu quero falar para vocês agora. Nós podemos classificar os diferentes tipos de triângulo, primeiramente de acordo com a medida dos seus lados. Aí eles podem ser triângulos escalenos, isósceles ou equiláteros. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que tem a medida dos três lados, uma diferente da outra. Veja aqui na nossa imagem de exemplo, que eu coloquei um tracinho de um lado, dois tracinhos do outro lado e três tracinhos no terceiro lado do triângulo. O que eu quero dizer com essa representação é que os três lados são um diferente do outro, por isso esse é um triângulo escaleno. Já observe o segundo exemplo, que é o triângulo isósceles. Um triângulo é isósceles quando ele tiver dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Assim, ó, na minha representação, um lado eu coloquei um tracinho, o outro lado um tracinho e o terceiro lado dois tracinhos. Indica que os lados que tem um tracinho têm a mesma medida. E o lado que tem dois tracinhos tem uma medida diferente dos outros dois lados. Isso faz com que esse triângulo seja isósceles. O terceiro tipo de triângulo, com relação à medida dos lados, é o triângulo que nós chamamos ele de equilátero. Ele tem os três lados iguais, os três lados com a mesma medida, três lados congruentes. Fácil, né? Mas tem que fixar aí, lembrar desses nomes lá. Triângulo escaleno, três lados diferentes. O isósceles, dois lados com a mesma medida. E equilátero, os três lados com a mesma medida. Vamos lá, pessoal, agora no livro de vocês, na página 41, tem uma atividade para vocês fazerem. Com auxílio de uma régua, meça os triângulos da imagem e cite o que se pede, que é dois triângulos escalenos, um triângulo isósceles e dois triângulos equiláteros. A imagem é a mesma que nós usamos para identificar lá os vários tipos de triângulo, né? Quantos triângulos a gente conseguiu observar. Mas então vai lá, dá um pause no vídeo e vai lá fazer essa atividade na página 41 e retorna aqui para a gente conferir.
Vamos conferir então nessa imagem onde conseguimos enxergar triângulos escalenos, pelo menos dois, né? Tem mais que dois. O AEG é um triângulo escaleno, o ACD, o ACG, o ADG, o BFG e mais alguns outros ainda são escalenos. Eles têm três lados com medidas diferentes. Aonde que tem um triângulo isósceles aí? Alguém achou? O triângulo ABG é um triângulo isósceles. E dois triângulos equiláteros. Podem medir com a régua aí, o triângulo ABC e o CEF são equiláteros, são triângulos que possuem os três lados com a mesma medida. Os triângulos não é só com relação à medida dos lados que eles podem ser classificados. Eles também são classificados de acordo com a medida dos ângulos, os ângulos internos dele. Aí, se eu olhar para os ângulos internos de um triângulo e tiver um ângulo de 90 graus, esse triângulo é um triângulo retângulo, porque ele apresenta um ângulo reto. Se eu olhar para os três ângulos internos desse meu triângulo e os três ângulos forem agudos, tiverem menos que 90 graus, aí esse triângulo pode ser chamado de triângulo acutângulo. E se um dos ângulos internos do meu triângulo tiver mais que 90 graus, for um ângulo obtuso, aí esse meu triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Pessoal, e eu posso inclusive classificar os meus triângulos nas duas classificações, com relação aos lados e com relação aos ângulos. Eu posso ter um triângulo que seja acutângulo e isósceles, por exemplo. Ou ele é equilátero e... na verdade, o equilátero é acutângulo, né? Mas eu posso ter um triângulo que seja isósceles e retângulo. São os vários tipos de triângulo que nós podemos compor aí, mas eles estão classificados com relação à medida dos lados e aos ângulos internos desse retângulo. O artista inglês Brian Josh cria obras de arte geralmente usando triângulos. Somente com triângulos ele cria imagem. Aqui nós temos uma das obras do Brian Josh, no qual ele reproduziu a imagem do ator Johnny Depp. Ele fez essa imagem em 2001 usando caneta sobre papel. Agora, olhando para essa imagem, observem bem os triângulos que são usados para compor a imagem do Johnny Depp. Vocês conseguem identificar algum triângulo obtusângulo aí nessa imagem? Tem vários, né? Mas conseguem observar onde está pelo menos um triângulo obtusângulo? Exemplo, observem aqui a seta amarela aqui. Aqui eu tenho um exemplo de um triângulo obtusângulo. Como que eu sei que ele é obtusângulo? Porque um dos ângulos dele, esse ângulo aqui, ó, em cima do olho dele, ele é maior que 90 graus. Logo, esse triângulo aqui é um triângulo obtusângulo. Vocês conseguem observar um triângulo acutângulo aí para compor a imagem do Johnny Depp? De novo, tem vários, né? Mas vou apresentar um exemplo aqui, ó, na setinha roxa aqui, ó, esse é um triângulo acutângulo, tem os três ângulos menores do que 90 graus. E você consegue criar uma imagem aí usando só triângulos? Quer tentar? Aproveita aí o espaço, aproveita o tempo. Cria uma imagem, reproduz uma imagem usando somente triângulos. Não é somente os lados e os ângulos internos que são os elementos dos triângulos. Eu tenho também a altura dos triângulos. A definição de altura de um triângulo é a seguinte: a altura de um triângulo é o segmento perpendicular a um lado ou ao seu prolongamento, que tem, por exemplo, o vértice oposto, que tem por extremo o vértice oposto ao lado. Vocês conseguiram entender o que é? Com essa definição, ainda está um pouco confusa, fica mais fácil enxergando através de um exemplo, né? Então tá aí o exemplo, eu tenho o meu triângulo ABC. Observem ali que a altura ela é sempre referente a um dos lados do triângulo. Então eu vou observar o lado AB. A altura do lado AB é um segmento perpendicular ao lado AB.
ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com o lado AB, um segmento que forma um ângulo de 90 graus com o lado AB e que une o lado AB ao vértice oposto ao lado AB. Quem que é o vértice oposto ao lado AB? É o vértice C. Então observe ali na nossa imagem que a gente tem representado a altura 1 como sendo a do segmento que une o lado AB ao vértice C. Mas esse segmento também ele é perpendicular ao lado AB. Ficou mais fácil de entender agora, né? O que é a altura. Imagine que você tem um triângulo na sua mão, num papel, e você coloca ele, quero ver a altura dele. Para ver a altura dele, você ia ter que medir esse segmento aqui, medir a altura desse segmento. Vocês já devem ter percebido, então o triângulo não tem uma única altura, não. Ele tem 3 alturas. Cada lado dele vai ter uma altura. E elas podem ser, inclusive, diferentes. A altura relativa ao lado AC, então, é o segmento de reta perpendicular ao lado AC que une o lado AC ao vértice B, que é oposto ao lado AC. Ali está representado como altura 2. E o triângulo vai ter a altura 3 também, que vai ser referente ao lado BC daí. Olhem lá, o segmento que une o lado BC ao vértice oposto a ele, que é o vértice A. Mas notem que nesse exemplo aqui eu usei um triângulo acutângulo para apresentar as 3 alturas dele. Acutângulo porque ele tem os 3 ângulos menores que 90 graus. Mas vamos ver nos outros tipos de triângulo como é que ficaria a altura relativa aos lados deles. No triângulo retângulo, observem que a altura relativa ao lado BC, por exemplo, ela é a altura 1, que ela vai acabar coincidindo com o lado AB. Lembrem lá, é um segmento perpendicular que une o lado BC ao vértice A. Então esse segmento vai acabar ficando em cima do próprio lado AB. Assim como a altura 2 vai acabar ficando em cima do lado BC. Essa altura é relativa ao lado AB, né? E a altura 2 relativa ao lado AB fica coincidindo com o lado BC. E a altura 3, referente ao lado AC, ela vai unir ali os pontos BD, é a altura 3 ali. Observem que fica um pouco diferente do triângulo acutângulo, né? Mais diferente ainda as alturas do triângulo obtusângulo. Observem o triângulo ABC aqui no nosso exemplo e observem que ele é obtusângulo no vértice B. O ângulo B dele é um ângulo maior que 90 graus. Agora observem que a altura referente ao lado AB, por exemplo, ela é um segmento perpendicular ao lado AB, que forma um ângulo de 90 graus com o lado AB e que une o lado AB ou a prolongação do lado AB ao vértice C. Agora vocês vão entender por que está dizendo na definição de altura a prolongação do lado. Porque o segmento que é perpendicular ao lado AB e une ele ao vértice C é um segmento que vai passar fora do triângulo. Eu tenho que prolongar o lado AB até esse segmento. Observem aqui que ele está indicado no nosso exemplo como altura 3. O segmento que vai unir o vértice C ao lado AB, na verdade, ao prolongamento do lado AB, formando um ângulo de 90 graus com ele. Observem ali no nosso triângulo que a altura relativa ao lado AC, essa sim passa dentro do triângulo, é o segmento que vai de B até F, ali a gente chamou de altura 1. E já a altura referente ao lado BC, também vai acontecer o mesmo caso. Eu vou ter que prolongar o lado BC até ele encontrar com um segmento perpendicular ao lado que una ele ao vértice A. É a nossa altura 2 que está na nossa figura, na nossa imagem. Mas não é difícil não, pessoal, né? Fica um pouco estranho no triângulo obtusângulo, mas dá para entender o que é altura, né? Agora, então, vamos praticar um pouco no livro Unidade 5, volume 2. Façam as atividades de 1 a 3 que estão na página 43 e 44. E depois volta aqui para o vídeo para a gente conferir.
corrigindo as questões na página 43 e 44, começando pela 1. Com auxílio de régua e esquadro, faça o que se pede. Traça uma reta R paralela a AC passando pelo ponto D. Depois traçar uma reta S perpendicular a AC passando por A. E traçar uma reta T paralela a BD passando pelo ponto C. Observe aqui na nossa figura aqui como é que ficaria a imagem da situação. No D, trace CD e pinte o polígono BCD e responda. Como podemos classificar o triângulo formado quanto à medida dos seus lados e dos seus ângulos? É um triângulo escaleno, porque ele vai ficar com 3 lados com medidas diferentes, e acutângulo, porque ele ficará também com 3 ângulos agudos, menores que 90 graus. No E, marque P na interseção das retas R e S, marque G na interseção das retas R e T e responda. Qual é o nome do polígono ACGP? Aí é um quadrilátero, é um polígono que tem 4 lados e ele é chamado de quadrilátero. Vamos lá para 2 agora. Considere os triângulos a seguir foram construídos em malha quadriculada com quadradinhos de 1 centímetro de lado. De acordo com esses triângulos, preencha a tabela. O triângulo ABC, ele é escaleno, dá para ver a medida dos lados diferentes um do outro, e ele é retângulo, dá para ver que ele tem um ângulo reto no vértice B. O triângulo DEF, ele é equilátero, tem a mesma medida nos 3 lados e ele é acutângulo. Ele tem todos os ângulos com os ângulos internos, né, com a mesma medida. O triângulo GHI, ele é isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente, e ele também é acutângulo, porque tem os 3 ângulos menores que 90 graus. Agora responda as questões na B. Qual a altura do triângulo ABC em relação ao lado AB? A altura é o lado BC, que vale 5 centímetros, né? Lembra lá no triângulo retângulo, vai coincidir a altura com a medida do lado. E quanto mede aproximadamente a altura do triângulo DEF em relação ao lado DE? Tinha que ir com uma régua lá medir aproximadamente 4,3 centímetros, gente. E do GHI em relação ao lado GI, a gente consegue ver qual que é essa altura, é de 4 centímetros. Dá para ver porque é 4 quadradinhos exatamente que ficam nessa altura ali. Vamos lá, corrigindo 3 agora. Esse mosaico foi construído somente com triângulos. Identifique-os colorindo cada um de acordo com a legenda. Utilize uma cor diferente para colorir cada quadradinho. No meu eu não colori, mas eu indiquei qual que era para ser colorido, por exemplo, com o número, quais são os escalenos e acutângulos, o número 1. Então esse número 1 você ia achar uma cor para pintar os triângulos número 1. No final, nós só tínhamos um aqui, ó. O isósceles e acutângulo é o triângulo 2. Só temos 2 aqui, ó, um aqui e outro ali, ia pintar de outra cor. O equilátero e acutângulo é o 3. Nós temos 3 aqui e somente aqui. No 4, isósceles e retângulo, nós temos o triângulo 4 aqui, ó. Ele é retângulo e ele é isósceles. O triângulo 5, escaleno e obtusângulo, nós temos vários triângulos 5 aqui, pode identificar na figura. No 6 é isósceles e obtusângulo, nós temos 2 triângulos que são isósceles e obtusângulo aqui, ó. E o 7, escaleno e retângulo, que tá também, temos 3 triângulos 7 aqui no nosso mosaico. Agora vamos falar de quadriláteros, pessoal. Vamos aproveitar o mosaico ali, eu vou apresentar um outro mosaico para vocês. Agora observem a imagem, observem que eu tenho várias peças, né? Identifiquem para mim quais peças são quadriláteros, quais das peças desse mosaico são quadriláteros. Conseguiram identificar? Observem aí que tem quadriláteros, também alguns diferentes
de outros. Aqui eu identifiquei, né, por exemplo, com um númerozinho ali, quais são as peças que são quadriláteros. Então eu tenho a peça 1, a peça 2, a peça 3, a peça 4, a peça 1, 2, 3 e 4. Mas a peça 2, por exemplo, aparece duas vezes. Ela tem o mesmo formato, essas peças. Por isso eu marquei 2 números 2, 2 números 3, 2 números 1 e 2 número 4 ali. Mas observem que assim como os triângulos, eu tenho vários tipos de quadriláteros. Um critério que é utilizado para a classificação dos quadriláteros é o paralelismo dos seus lados. Lembram o que é paralelismo? O que é ser paralelo? Duas retas são paralelas quando elas conservam a mesma medida entre si, elas mantêm sempre a mesma distância. A reta M, a reta L, por exemplo, são paralelas. A reta N e O são paralelas, elas têm a mesma inclinação. A reta P e Q também são paralelas. Então, quando eu estou falando em lados do quadrilátero, são lados que possuem a mesma inclinação, lados paralelos. Aí, os quadriláteros podem ser trapézios, que são os quadriláteros que têm somente um par de lados opostos paralelos. Observem nossos exemplos de trapézio aqui. O lado de cima e o lado de baixo são paralelos. Eles têm a mesma inclinação. Já os lados ali mais laterais, né? Eles não têm a mesma inclinação. Então, um par de lados é paralelo, então, por isso ele é um trapézio. Paralelogramos já são quadriláteros que têm dois pares de lados opostos paralelos, como nos exemplos aqui que eu tenho das figuras abaixo. Vários tipos de paralelogramos também, mas todos eles têm os dois pares de lados opostos paralelos. O lado de cima paralelo ao lado de baixo e o lado da esquerda paralelo ao lado direito dos meus polígonos. E eu também tenho quadriláteros que não têm nenhum par de lados paralelos. Eles não são nem trapézios nem paralelogramos, como é os exemplos ali. Não tem um nome especial para esse tipo de quadrilátero que não tem o par de lados paralelos. Ele só chama um quadrilátero qualquer. Sobre os paralelogramos, existem alguns tipos especiais que recebem nomes especiais porque eles têm características especiais. São os retângulos e losangos. Retângulos são paralelogramos que têm 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, como no nosso exemplo aqui eu tenho a indicação de 2 retângulos. Eles são paralelogramos porque têm os dois pares de lados paralelos e eles são chamados de retângulos porque possuem os 4 ângulos internos retos de 90 graus. E eu tenho também o paralelogramo que é losangos. São paralelogramos que têm lados com a mesma medida. Observem aqui no nosso exemplo que eu tenho 2 losangos sendo representados. O que faz ele ser um losango? Ele ser um paralelogramo, 2 pares de lados paralelos, e também tem os lados com a mesma medida, os 4 lados com a mesma medida. Isso faz ele ser um losango. Também tem paralelogramos que não têm características especiais, como no nosso exemplo aqui em verde. Esses paralelogramos não são nem retângulos e nem losangos, eles não têm características especiais. Alguém já deve ter pensado aí, né? O quadrado é um paralelogramo. A qual dessas classes acima o quadrado vai pertencer? Será que o quadrado é um retângulo? Será que o quadrado é um losango? Na verdade, ele é os dois. O quadrado pertence a essas duas classes. O quadrado ele é um tipo especial de retângulo e losango ao mesmo tempo. Ele é retângulo porque ele tem todos os ângulos internos retos de 90 graus e também é um losango por ter todos os lados congruentes. Então, quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo. Ele é um tipo especial de retângulo e de losango. Quadrados são paralelogramos que têm lados com a mesma medida, losangos, e 4 ângulos retos também, retângulos. Todo mundo já sabe, né, o que é um quadrado. Talvez não sabiam que ele é um paralelogramo do tipo retângulo e losango ao mesmo tempo.
Bom, agora vamos lá. Entre os quadriláteros apresentados nesse mosaico, cada peça foi indicada com um número. Indiquem para mim quais são paralelogramos e quais são trapézios. Dá um pause no vídeo aí e faça, pode ser num papel, quais dessas peças são paralelogramos e quais dessas peças são trapézios. Já fizeram? Vamos conferir então? Paralelogramos eu tenho o 6, o 10, o 11 e o 12. São todos paralelogramos porque tem dois pares de lados paralelos. E quais dessas peças são trapézios? A 4, a 5, a 7 e a 8. Mais uma pergunta. Entre esses paralelogramos, listem para mim quais são losangos e quais são retângulos. Já fizeram? Se não fizeram, dá um pause no vídeo que eu vou revelar a resposta logo agora em seguida. Quais são losangos? O 6 e o 11 são losangos, porque tem os 4 lados iguais. E o 6 e o 11 também são retângulos, porque tem os 4 ângulos retos. Na verdade, vocês sabem que eles são quadrados, né? Então, quadrado é losango e é retângulo também. Agora vamos lá fazer as atividades de 1 a 3 da página 45 e 46 e preencher o primeiro organograma da página 50. Lá na seção Organize as Ideias, é um organograma que fala sobre geometria, triângulos e quadriláteros. Preencham lá e depois a gente confere aqui. Vamos conferir então algumas da página 45 e 46. Questão 2. V para verdadeiro, F para falso. Todo quadrado é um paralelogramo. Verdade. Existem trapézios que são ao mesmo tempo paralelogramos. Falso. Ou é trapézio ou é paralelogramo. Não existe um que é os dois ao mesmo tempo. Qualquer quadrado é um retângulo. Verdadeiro. Todo losango é um quadrado. Não é verdadeiro. Não existem losangos que não têm os 4 ângulos retos. Considere na 3 agora as figuras para responder as questões propostas. A, B, C, D, E, F. Quais são polígonos? As figuras A, C, D e F são polígonos porque são figuras planas, não vazadas e contornadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam e não tem segmentos em seu interior. Lembra lá o que é polígono, né? Algum polígono não convexo? Sim, a figura C é um polígono não convexo. Há triângulos entre os polígonos indicados? Há triângulos entre os polígonos indicados no item A? Não há porque não tem nenhum polígono de 3 lados. Quais são paralelogramos? A figura D e E, pois tem 2 pares de lados opostos paralelos. Entre as figuras há algum quadrado? Sim, a figura D. A figura A é um trapézio? Sim, também. Quais das figuras não são polígonos? A figura B e a figura E não é polígono. A figura B porque ela não é uma linha poligonal aberta, nem é fechado, né? E a figura E porque não é formado só por segmentos de retas. Eu tenho uma curva no meio. Vamos conferir então agora lá na página 50 o organograma da seção Organize as Ideias, preenchendo então geometria, pode ser plana e espacial. Nós estávamos vendo a plana, vimos noções primitivas, ângulos, não polígonos e polígonos. Daí nós vimos que os polígonos podem ser triângulos, quadriláteros e outros, né? E a gente começou a ver triângulos e quadriláteros. Triângulos podem ser classificados quanto à medida dos lados ou então quanto à medida dos ângulos. Quanto à medida dos lados, eles podem ser... Isósceles já está preenchido, mas quais são os outros 2 nomes? Equiláteros, isósceles ou escalenos. E quanto às medidas dos ângulos, eles podem ser acutângulos, que já está preenchido, obtusângulos ou retângulos. E aí, para preencher a parte dos quadriláteros, nós vimos que eles podem ser trapézios,
paralelogramos ou outros. Aí nós começamos a ver os paralelogramos. Nós vimos que eles podem ser ou losangos ou retângulos. E ainda um terceiro tipo é nenhum e nem outro. Seria outros, né? Legal, pessoal. Para finalizar, fica para vocês fazerem, então, no livro de vocês, volume 2, as atividades 3, 5, 10, 12 e 14 na página 51, 52 e 53. E no livro de atividades, fazer as atividades 28, 30, 37, 38 e 39, que está na página 29, 30 e 31. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Chegamos ao final do vídeo dessa semana, mas semana que vem tem mais. Então, até a próxima. Continuem se cuidando e um grande abraço a todos.